Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Eu sou Paulo Eduardo, sempre agradecido a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá e a você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso canal. Vamos para o nosso estudo? Nós estamos aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, nós estamos aqui a partir já do versículo 12, quando João ele estava submetendo os cristãos a um exame, poderia dizer assim, para ver como eles de fato estavam servindo a Deus, um teste de identidade. Falamos do teste moral, não é? Quando ele fala da obediência, falamos do teste social, quando ele fala do amor. E eu estava observando e pensando aqui, João colocando esses cristãos no decorrer da sua carta sobre essas observações, essa autoavaliação. Pode ser que talvez alguns se sentiam até em dúvida, não é, do seu cristianismo, porque lembremos que eles estavam debaixo de um ataque, de uma influência muito grande daqueles heréticos gnósticos da época que estavam inserindo ensinamentos falsos dentro da igreja e levando muitos até mesmo a pensar que não eram dignos de ser cristãos, porque esses falsos ensinadores, eles tinham uma soberba, uma presunção tão grande, achando que eles se julgavam mais espirituais pelo conhecimento esotérico e místico que eles carregavam, e os demais cristãos poderiam então se sentir incapazes, inferiores. E João aqui no seu texto, ele está mostrando para a igreja, olha, não fica preocupado com essa vida deles, porque a teologia deles está totalmente herética, a vida deles é totalmente imoral, e você não pode se sentir menos cristão se comparando com esse tipo de pessoas. O que João está querendo fazer aqui, na verdade, é encorajar os crentes, assegurando eles da fé deles, da vida deles com Deus e também exortando eles a uma forma correta do seu relacionamento com Deus e o seu posicionamento frente ao mundo. João, ele com muita sabedoria, ele vai temperando a sua carta, os seus escritos, com palavras de exortação e palavras de ânimo, para moldar a vida daqueles irmãos, para que eles pudessem firmar os seus passos realmente, né? Dando palavras de conforto, de ânimo e exortando como caminhar, para não se deixarem contaminar por aqueles ensinamentos que ganhavam força dentro da igreja. E essa forma de trabalhar de João é extremamente interessante. Nós estamos trazendo para a nossa vida, aplicando aqui um pouquinho para nós hoje, como igreja, que também vivemos dias muito semelhantes, né? Eu sempre tenho dito aqui nos nossos estudos que você tem espalhado muitos ensinamentos, muitas heresias, muitos falsos ensinos. E existem até aqueles que dizem, não, eu não consigo ser cristão desse jeito, porque eu não tenho essas experiências místicas que eu vejo muitas vezes na televisão, né, nos rádios, ou mesmo em grandes salões, né? E a pessoa diz, eu não sou crente desse jeito, eu não sou cristão assim, porque eu não tenho essas experiências. E João está falando, olha, seu relacionamento com Deus, ele passa através da sua vida, através do seu testemunho, ele está muito além do que esses misticismos, não é? Esses movimentos esotéricos que nós vemos hoje infiltrados até mesmo dentro das igrejas cristãs, não é? Que se dizem cristãs. Mas vamos para o nosso texto aqui. João dá uma palavra de encorajamento. Versículo 12 do capítulo 2, aqui da primeira carta de João, diz assim, vou ler do 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. João aqui, ele está escrevendo, e é interessante examinarmos o texto, né?
direitinho o que João está falando, mas primeiro João verdadeiramente dizendo filhinhos, jovens e pais, versículos 12, 13, 14, ele fala deste conhecer, deste conhecimento, não é, de Deus, e ele vai assim abrangendo. O propósito de João, como eu disse aqui, é trazer palavras de incentivo, de motivação, de ânimo, de fortalecimento para a fé desses irmãos, desses jovens, desses pais, desses filhinhos cristãos ali no seu momento da sua vida cristã, da sua caminhada com Deus, né? João está falando não necessariamente aos pais, filhinhos e jovens em categorias de idade, não é, da genética, mas ele está falando da sua vivência com Cristo, a sua experiência na sua caminhada cristã. Então ele está escrevendo para dar palavras de encorajamento, para que eles não fiquem abalados frente às acusações dos falsos mestres. Então João fala sobre 3 preciosas bênçãos que os crentes em Cristo têm. Primeiro ele fala do perdão, não é? Que o cristão tem o perdão em Cristo Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Isso é bom falar, não é? Aqueles que creem no Senhor Jesus já estão perdoados. Seus pecados estão cancelados. Eles já estão limpos, não é? Diz que aqui, a palavra que João usa, perdoado, a palavra aphentai, ele traz um sentido de que foram e permanecem perdoados. Isso é muito bom pensar nos pecados daqueles que confiam em Cristo Jesus. Eles foram e eles permanecem perdoados. Isso aqui não é por causa de conhecimento místico, isso aqui não é por causa de experiências ou conhecimentos esotéricos ou porque experiências acima das demais pessoas. E João está deixando muito claro isso aqui. Não é por causa daqueles ensinamentos que estavam acontecendo, mas os pecados perdoados foram e são perdoados unicamente por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, né? E quando fala do nome dele, está falando da obra de Cristo na cruz. O perdão, ele não é um merecimento nosso. O perdão, e já falamos isso aqui em outro estudo, não é nosso merecimento, mas é merecimento de Cristo. Nós não alcançamos o perdão pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. O perdão dos nossos pecados não é um troféu que recebemos por merecimento, porque merecemos, mas nós temos perdão pelo nome de Jesus. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas têm confundido ou têm divulgado algumas ideias que não são reais no sentido que está dizendo aqui. Irmãos, e Augusto Nicodemos fez esse comentário, eu achei muito plausível. O que João está dizendo aqui, ele não está atribuindo um poder místico ao nome de Jesus, ok? Então não é o nome Jesus que tem algum poder místico, como alguém diz, muitas vezes as pessoas falam nome de Jesus ou Jesus e acham que o poder místico está no nome Jesus. Quando ele fala em nome de Jesus ou no nome dele, como João usa aqui, ele está carregando toda a natureza da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quando ele fala que fomos perdoados no nome de Jesus, ele está trazendo todo o que Jesus conquistou na cruz, toda a obra realizada por Cristo Jesus. Então nós somos perdoados por causa da obra de Jesus ao se encarnar, sofrer, morrer naquela cruz e ressuscitar por causa dos nossos pecados. Então esse é o sentido do nome de Jesus. Não que a palavra em si tenha algum poder místico, não é? Acima de qualquer outra coisa, mas sim da obra realizada por Cristo Jesus. O cristão verdadeiro, ele tem um conhecimento de Deus, e João destaca isso aqui também. Versículos 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Depois segue dizendo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
João está falando aqui do verdadeiro conhecimento de Deus, daqueles que realmente reconhecem o Senhor como Salvador, conhece verdadeiramente quem é Deus. Aqueles falsos mestres, eles achavam que eles eram os únicos que tinham conhecimento de Deus. Aqueles falsos mestres, eles achavam que eram os únicos que tinham verdadeiramente intimidade com Deus. Mas João já mostrou aqui, nós já temos estudado, eles primeiro se ufanavam por causa disso, né? Se orgulhavam achando isso, já está errado por aí. E outra coisa é que na verdade eles não conheciam a Deus. Eles julgavam que o privilégio de conhecer a Deus era só de algumas pessoas em especiais. Mas a vida deles demonstrava que eles de fato não conheciam a Deus. Sabe, conhecimento de Deus não é um privilégio dos gnósticos, mas é de quem crê em Cristo Jesus. O conhecimento de Deus não é teórico, não é apenas teoria, não é um conhecimento esotérico qualquer. Conhecimento de Deus não é apenas intelectual, conhecer a Deus, saber de Deus, mas o conhecimento de Deus é algo experimental, é algo de racional, profundo. Eu não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas se orgulhando, se enchendo tanto porque dizem que conhecem a Deus por terem feito uma faculdade teológica, ou por ter tido algum tipo de revelação especial, ou por ter muito conhecimento acadêmico, e até menosprezam alguém que é analfabeto, alguém que tem pouca leitura, porque acham que o conhecer a Deus passa por essas linhas. O conhecimento de Deus não passa nessas linhas, ele é algo relacional, ele é algo profundo, ele não é apenas de ouvir falar, mas é de intimidade com Deus, e isso aparece a partir do viver com Deus, a partir das obras, a partir da atitude, uma vida de humildade, de amor, de santidade, ou seja, a prática da vida cristã. Quem conhece a Deus, de fato, mostra pela sua vida. E João trata isso aqui quando ele está dizendo nos versículos 13 e 14, o que é um verdadeiro conhecimento de Deus. E ele vai descrevendo isso aqui, e precisa ser tão percebido por nós cristãos, o que de fato é conhecer a Deus. Versículos 13 e 14, ele ainda diz a força vitoriosa contra o maligno que nós temos. Ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Jovens, vocês são fortes. Mas João não está falando que eles são fortes pela força física. Mas João não está falando que a força deles está no físico. Eles são fortes não por causa da sua audácia, mas eles são fortes pela palavra de Deus que permanece neles. Eles têm vencido o maligno não pelas suas próprias forças, mas pelo poder da palavra de Deus que permanece nele. É importante ressaltar que João está dizendo: jovens, vocês já venceram o maligno. João está dizendo não que eles apenas desejam vencer, não apenas que eles podem vencer, mas ele está dizendo: vocês têm a vitória porque vocês já tendes vencido o maligno. Está no pretérito, né? Está no passado aqui. Ou seja, eles venceram porque eles têm comunhão com Cristo. Eles venceram o pecado, eles venceram o maligno porque eles estão andando com Cristo. Eles são partícipes da vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A vitória dos crentes é um fato consumado, é um fato real e já foi alcançado pela obra de Cristo. Então, se eu tenho a palavra, se eu ando com Cristo, eu sou vitorioso. E é por isso que Paulo rechaça essa ideia quando ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A vitória do cristão sobre o maligno, ela pode ser observada em diversos pontos. Primeiro, eles não vivem na prática do pecado. Por quê? A prática do pecado é característica do diabo. Então, se eu ando com Cristo, se eu estou nele, eu não vivo na prática do pecado. Capítulo 3, versículo 8, João fala isso. Eles não são mais do maligno,
como Caim, que odiava o seu irmão e quis matá-lo, no capítulo 3, versículo 12, João fala isso também. Eles foram libertados do domínio, do poder, da maldade, do maligno que está nesse mundo. Capítulo 5, versículo 19, João fala isso. Então essa vitória, ela foi concedida mediante Jesus, da obra da cruz, e não mediante o nosso conhecimento humano, não mediante a nossa força, não mediante a nossa sabedoria, mas através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós, nós assim podemos vencer o maligno, vencer o pecado e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar sua vida, abrir o seu entendimento e que isso possa se tornar uma prática de vida no seu coração, na sua realidade, não é? Não apenas teoria, mas prática, vivência. Isso é o verdadeiro cristianismo. Deus abençoe você. Quero pedir a você que chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu joinha, faça seu comentário. É bom saber que você passa sempre por aqui. Compartilhe esse vídeo, manda para alguém, tem uma setinha aí, compartilhar, clica nela, manda para alguém que possa também apreciar esses estudos. Que Deus abençoe você, espero você no nosso próximo encontro.